eu sou Priscila Farfan Barroso, graduada em Ciências Sociais pela PUC do Rio Grande do Sul, especialista em saúde pública pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestra e doutora em Antropologia Social, também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a noção de saúde e doença. Para isso, vamos partir das perspectivas de corpo existente em nossa sociedade. Para as ciências naturais, o corpo ele é visto como universal. Todo mundo tem um corpo e esse corpo seria o mesmo. Já na perspectiva das ciências humanas, o corpo importa em termos da sua diversidade, pois esse corpo está incluído em uma cultura e as culturas são diversas. Vamos aprofundar um pouquinho mais essa reflexão. O que as ciências naturais está estudando quando ela pensa o corpo como universal? Ela entende esse corpo universal porque esse corpo é constituído de órgãos, que cada órgão tem uma atividade, e que eles, em conjunto, constituem um grande organismo. Ao mesmo tempo, esse corpo ele tem sentidos que são universais. Todo mundo sente, vê, ouve, percebe pelo tato, sente pelo gosto de forma semelhante. Então, nessa perspectiva, a doença é considerada como universal, sendo invariante em diferentes culturas, ou seja, ela é vista, percebida e tratada de uma forma igual. Mas será que é assim mesmo? Então, nós vamos utilizar da perspectiva das ciências humanas para aprofundar um pouco mais a compreensão de como a doença pode ser percebida nas diferentes culturas. E isso é importante para a sua prática profissional, pois ajuda a pensar sobre o contexto de cada paciente atendido. A partir da perspectiva antropológica, nós temos apontado um limite da biomedicina ocidental, como nós aprendemos, para pensar que talvez haja mais questões para serem consideradas na hora de um tratamento de uma doença. Então, as questões como de que modo adoecemos, por que adoecemos, o que a doença significa para nós, são questões que também envolvem fatores culturais e sociais. Então, a ideia nas ciências humanas é provocar a pensar um pouco mais sobre a noção de doença para diferentes populações, que não é a mesma do que coloca essa visão da biomedicina como um corpo universal. É claro que hoje já há uma reflexão sobre saúde coletiva no contexto da biomedicina, mas nós estamos partindo de uma reflexão de que a medicina ocidental, ela nos diz o que nós devemos fazer sobre a nossa doença. Então, a ideia de pensar também com o contexto do corpo das ciências humanas é complexificar um pouco mais como se dá essa doença no corpo humano e que não necessariamente é universal em todas as culturas. Então, nessa perspectiva das ciências humanas, há uma constatação da existência de variadas concepções de tratamentos dispensados ao corpo. Posso utilizar acupuntura, posso utilizar saberes indígenas, posso utilizar saberes xamânicos, posso utilizar uma receita caseira da vovó, posso utilizar também um remédio alopático. Então, veja, a concepção de um tratamento a partir da visão das ciências humanas vai envolver outros aspectos e não só a visão da biomedicina. Ou seja, aqui a gente está pensando que saúde e doença envolve fenômenos complexos que têm fatores biológicos, claro, mas também tem fatores biológicos, econômicos, ambientais e culturais. E aí, a antropologia vai nos ajudar a pensar que nenhum sistema de saúde é ele o sabedor de toda a verdade, né? E do conhecimento útil para dizer o que é um tratamento eficaz. Então, é claro que hoje em dia a medicina ocidental ela tem uma preponderância no nosso saber, ou é o que a gente aprende na academia, mas esse saber ele também pode ser composto para o tratamento em saúde com diferentes saberes. E tudo isso pode colaborar no tratamento do paciente, né? Então, os modelos de saúde, eles são aqui pensados como produtos culturais, tendo a sua eficácia definida dentro de cada tradição. Então, em determinados contextos, o chazinho de camomila é ele que fez a pessoa dormir melhor, se sentir melhor, ficou mais tranquila, né? E não necessariamente um remédio alopático que a pessoa tomou a partir da indicação no posto de saúde.
Nesse sentido, eu quero trazer para vocês que há sim uma concepção de entendimento da doença como uma patologia, mas também nós devemos considerar a situação a qual essa doença foi colocada. E aí pensar reflexões para esse tratamento que envolve o paciente, que envolve a opinião da família e também dos especialistas, né, da área da saúde. E tudo isso pode compor o tratamento de uma doença. Ali eu coloquei alguns exemplos: a medicina caseira, curandeiros, benzedeiras, religiões e a biomedicina. Tudo isso para pensar uma mesma doença. E aí eu crio essa divisão para complexificar como que a gente pode ampliar a nossa visão sobre saúde e doença. A biomedicina ela vai partir de uma racionalidade científica. Ela vai partir de uma doença que ela é mensurada, vista. Então, é o hematoma, é a pressão alta a partir de um medidor, é o pé diabético que está com problema, né? Então, tem uma visão de que será identificado o problema de modo objetivo para daí entender qual a melhor forma de tratamento. Mas será que também o contexto subjetivo não importa? Então, numa visão da biomedicina, está se considerando ainda aquela ideia de corpo universal, com uma perspectiva universal de doenças, de que a enfermidade ela é vista como uma entidade, né? O que eu estou trazendo para vocês é que também deve se considerar uma perspectiva da Jung, que é essa concepção da doença no contexto da qual ela está incluída, no qual a resposta subjetiva do paciente é muito importante, o que ele pensa, o que ele fez para o tratamento daquela doença, o chazinho de camomila, a oração que ele fez a partir da sua crença para ajudar a resolver aquele problema de saúde. Tudo isso são questões importantes para pensar como se dá essa abordagem da saúde e doença do paciente. E aí, a doença ela é considerada numa perspectiva particular. Não é um corpo universal, mas é considerando como essa pessoa vivencia a doença. No caso da obesidade, João pode compreender a sua doença de uma maneira e Maria pode compreender de outra. E os recursos que João e Maria têm para lidar com a doença da obesidade são diferentes e também devem ser levados em consideração pelos profissionais de saúde. Sendo assim, nós estamos partindo de uma ideia da antropologia para pensar que a saúde e como ela se relaciona envolve fenômenos culturalmente construídos e interpretados. Ou seja, em determinado contexto, uma dor de cabeça vai ser causada justamente por estresse do dia a dia. Em outro contexto, a dor de cabeça é causada por um mal-olhado, né? E por que não? Porque daí também o tratamento vai envolver outras concepções em cada uma dessa percepção do que é a dor de cabeça ou o mal-olhado. Ou seja, a perspectiva qualitativa ela é utilizada para a gente entender melhor os fatores sociais e culturais que estão empregados na saúde e doença. E tudo isso importa enquanto profissional de saúde porque faz sentido para quem está sendo atendido. Então, profissionais de saúde devem levar em consideração também o que as pessoas entendem sobre a sua saúde e a sua doença. E como elas fizeram para buscar tratamentos ou caseiros, ou de benzedeiras, ou, enfim, de alguma crença que ela acredite que aquilo pode ajudar para melhorar a sua saúde. Sendo assim, eu estou provocando vocês a compreender e olhar para esse contexto no qual a saúde e a doença está colocada, a fim de entender os processos patológicos da população. Vamos conversando mais adiante, mas por enquanto fico por aqui, deixo as referências se alguém tiver alguma dúvida e estou à disposição em qualquer coisa, é só entrar em contato. Muito obrigada.